Olha, mediar a Raquel Naveira é algo meio complicado. Você sabe o que quer dizer o epíteto que ela recebeu de poetisa emblemática lá de Mato Grosso do Sul? Você sabe o que é uma pessoa emblemática? Eu não conheci ninguém, a primeira que eu conheci foi Raquel. Quer dizer que a Raquel é uma espécie de brasão. Ela é uma bandeira da poesia do Mato Grosso do Sul. E aí a Raquel, com a sua riquíssima obra, mudou-se para São Paulo e continuou escrevendo. Ela já vai soltar outro livro agora em agosto. Tem uma obra riquíssima, porque ela usa com muita perfeição o gênero poético e o gênero prosa e verso. E acontece o seguinte: agora que ela está em São Paulo, eu acho que nós vamos ter que mudar o epíteto, porque ela hoje é uma das poetisas mais importantes do Brasil. E não é mais só regionalista, né? E eu não vou ficar falando muito tempo não, porque nós viemos aqui para ver Raquel e aprender com a Raquel Naveira. Mas permitam-me que eu lhes fale só de algo que me encanta na obra da Raquel. Ela tem um livro, ela vai falar sobre ele, Sangue Português, que ela faz um poema e depois, geralmente o poema é inspirado num fato histórico, literário, numa personagem histórica, e depois traz no final uma explicação, um adendo, que é uma verdadeira aula de literatura e história. Porque a cultura dessa mulher, aparentemente normal assim, ela é impressionante. Ela é, como disse o Emanuel, ela é formada em Direito, em Letras, em Comunicação, inclusive na Europa. E depois que ela faz lá no Sangue Português, que ela faz, por exemplo, um poema, e depois dá uma aula, e aí tem um outro livro que me encanta, que é o Caminhos de Bicicleta, que ela faz ao contrário. Ela faz uma belíssima crônica com enfoque totalmente novo em cada tema que ela toma, que ela pega, e depois faz um poema sobre aquela crônica. Enfim, não vamos nos estender muito, mas só queria dizer para vocês prestarem atenção quando forem ler a Raquel, que no final haverá tempo para vocês fazerem perguntas, e haverá também, ela vai fazer uma sessão de autógrafos para quem quiser comprar algum livro e ter algum livro dela. Reparem como é que Raquel consegue profundamente, numa linguagem simples, ela escrever textos de uma cultura imensa. Ela ama Portugal e a língua portuguesa, ela tem raízes portuguesas, e ela consegue fazer tudo isso na linguagem mais simples e no teor literário mais perfeito que eu já tenho visto na literatura. Mas vamos parar, e aqui está a Raquel Naveira, e para a alegria de vocês, esta é a poetisa. Deixa eu fazer uma brincadeirazinha só. Eles me dizem que para a minha idade eu estou parecendo jovem. É porque eles não me veem sentado aqui. Para sentar e levantar, eu estou com 200 anos mais ou menos. Com vocês, Raquel Naveira. Bom dia, queridos. Que presente estar aqui novamente em Ribeirão Preto e ter essa mediadora, madrinha, tão generosa, com essas palavras que já começaram me dando um grande incentivo, uma grande alegria, e ter conhecido pessoalmente
Eli e o senhor Zuburta, já valeu muito a minha estada aqui. A Eli é uma pessoa que, como eu, tem uma trajetória de união do magistério e da literatura, da poesia, da crônica, do exercício do ensaio, da generosidade de uma crítica, um comentário, um acompanhamento da vida literária da sua cidade, da sua comunidade. E nós já nos conhecíamos por alma, por contato de e-mails e cartas, e agora essa oportunidade de estarmos juntas. Muito bom, muito maravilhoso também rever alguns amigos que nós já fizemos aqui em Ribeirão Preto. E a amizade é um caminho que tem que ser muitas e muitas vezes percorrido. Isso é que faz a liga da amizade. Portanto, é bom estar de novo aqui em Ribeirão e voltar a Ribeirão e voltar e refazer sempre esse caminho. E eu trouxe para vocês nesta manhã 2 livros meus sobre os quais eu vou conversar: O Sangue Português, Raízes, Formação, Lusofonia, e o meu primeiro romance, Álbuns da Lusitânia. Como estão vendo pelos títulos, os livros têm uma conexão. Essa conexão é Portugal. É interessante que todo o meio século que eu vivi na minha terra, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, os temas que mais calavam a minha alma eram os temas ligados a Mato Grosso do Sul. Eram os temas ligados à fronteira, ao Paraguai, as minhas raízes meio índias, meio guaranis, a história do Mato Grosso do Sul, da cidade de Campo Grande, estas origens, porque as origens são muito importantes para o eterno autoconhecimento. Estava escrito naquele pórtico lá de Delfos a frase socrática: conhece-te a ti mesmo, que é a base de toda sabedoria, de todo o edifício espiritual. E conhecer as nossas origens, valorizar as nossas origens, faz parte desse processo do conhece-te a ti mesmo. Então, enquanto eu estava em Campo Grande, estas origens do meu próprio estado e das minhas lembranças inseridas naquela terra eram o principal foco dos meus estudos e do meu processo de autoconhecimento. No momento, porém, que eu saí de minha terra, um processo muito difícil, eu diria, um processo muito corajoso, porque vocês imaginem ter nascido, sido criada, ter lutado, tido filhos, tido sonhos, várias gerações de alunos, e de repente deixar tudo isso foi um processo realmente corajoso de imersão no mundo desconhecido. E quando houve esse processo existencial, espiritual na minha vida, veio um outro foco para a minha escritura. Esse foco foram as origens portuguesas. Eu fiz uma espécie de grande metáfora da minha vida.
Os meus bisavós portugueses saíram de Figueira da Foz, lá perto de Coimbra, às margens do rio Mondego, e vieram para uma terra inóspita, uma terra de cerrado, uma terra distante, o Mato Grosso. Naquele tempo era Mato Grosso 1, não tinha divisão, sul de Mato Grosso. E eu ficava bastante curiosa de como essa família sai de um lugar tão distante para outro tão distante assim. E soube que isso acontecia através de cartas convites dos patrícios, que já estavam em Mato Grosso e enviavam essas cartas convites para Portugal, e havia uma promessa de vida nova, havia uma promessa de um companheirismo entre esses patrícios na chegada dessas famílias, e foi assim que a minha família chegou ao sul de Mato Grosso. Portanto, eu coloquei esse movimento do imigrante, esse movimento entre rotas e cruzes, entre velas e ventos, coloquei como uma força que me deu coragem, que estava no meu sangue e que me fez também encarar o desafio de uma mudança numa maturidade. E foi assim que surgiu o Sangue Português. Eu vou ler para vocês um poema que conta exatamente essa viagem da minha família portuguesa. Diz assim: eram de Figueira da Foz os meus avós. Figueira, árvore sagrada, leitosa, cujos frutos se abrem roxos, testículos de outono. Foz, encontro do rio e do mar, lá onde a areia é cor de prata e forma uma renda de espuma e nata pela costa atlântica. Deixaram a pesca, o sal, os navios, os molhos de trigo e atravessaram o oceano rumo à América. O vento moderado soprava, o relógio girava na torre. A claridade era forte na praia quando meus avós vieram de Figueira da Foz. Um albatroz acompanhou a viagem. Em nenhum momento se sentiram sós. Havia um chamado, uma missão, uma voz, e aportaram no cerrado. O tempo passou tão veloz desde que meus avós chegaram de Figueira da Foz. Por isso, há dentro de nós sementes de figo e gotas do Mondego. O rio Mondego, como vocês sabem, ele foi cantado por Camões, nos Lusíadas, e era aquele rio em que a linda Inês estava às margens, posta em sossego. Inês, a que foi rainha depois de morta. Essa história eu ouvi muitas vezes do meu avô português, o Carvalhinho. Era uma história que ele gostava de contar, cheia de lances de vingança, de amor, de traição, de fúria e de amor. O príncipe Dom Pedro era apaixonado por Dona Inês, era casado com Dona Constança, e Inês era
da sua ama espanhola. E eles tiveram um caso, ele a mantinha nesse castelo, às margens do Mondego. Com ela teve 4 filhos. Nesse ínterim, Dona Constância falece e ele pensa poder então realizar o seu sonho de amor e se casar com Dona Inês. Mas o rei, Dom Afonso, aconselhado pelos seus ministros, impede esse casamento e vão até esse castelo e matam Dona Inês e as 4 crianças. Dom Pedro fica furioso. Logo que seu pai falece e ele se torna rei de Portugal, ele reúne esses ministros numa sala e os mata com requintes de crueldade. Ele é Pedro Cruel, 1 a 1, e faz com que Dona Inês seja desenterrada e colocada no trono e coroada como rainha. Essa história sempre me encantou, ela é muito impactante. E no livro do Sangue Português, eu escolho alguns personagens históricos, escolho alguns lugares de Portugal, e entre eles se destaca o mosteiro de Alcobaça, um mosteiro medieval, onde Dom Pedro, ele mesmo, planejou a sua tumba, o seu túmulo e o túmulo de Inês de Castro, para que eles fossem ali enterrados juntos e pudessem ficar frente a frente no momento do juízo final. E aí surgiu este poema, Mosteiro de Alcobaça. Vem, noivo amado, segue-me ao mosteiro de Alcobaça. As torres se erguem em meio à fumaça. Monges brancos caminham pela nave, levantando nuvens de dourada taça. Vem, noivo amado, entremos nos claustros, o do silêncio, onde a solidão nos enlaça, o da leitura, onde os livros se abrem como rolos de mel e a lua entra pela vidraça. Vem, noivo amado, pelo caminho em cruz, pela capela, pela sala dos reis, junto ao moinho e ao jardim de rosas, há um muro que nos separa do mundo, recoberto de tempo e argamassa. Vem, noivo amado, cheguemos aos túmulos de Pedro e Inês de Castro, os infelizes amantes que caíram em desgraça, a que foi rainha depois de morta. Vem, é aqui, perto da porta, façamos juras de amor que nada nos ameaça. Fiquemos como eles, frente a frente em seus sarcófagos. Vem, me abraça. E agora a questão da lusofonia. Há uma língua que nos une, a língua portuguesa. Todos sabemos um pouquinho da história da língua portuguesa. Essa língua que os romanos, primeiramente, quando se apossaram da Península Ibérica, trouxeram para ali o latim vulgar e o latim erudito, e é dessa língua de latim vulgar que vão surgir os vários romances, o sardo, o provençal, o francês, o espanhol, o galaico português. O galaico português é sempre citado na última listagem.
o último dialeto, o último romance. Por isso é que Olavo Bilac chama a língua portuguesa de a última flor do Lácio. Com a independência de Portugal, com Afonso Henriques, e a história de Portugal é muito linda, porque ela é o país que nasce de um presente de casamento. Esse presente é o condado portucalense, que é dado de presente de casamento a Dom Afonso Henriques e a Dona Tareja, ou Teresa, ou Tareja. E Dom Afonso, no momento que recebe aquele presente, pensa: será um reino. Assim como São Paulo nasce de um pátio de um colégio jesuíta, assim como a minha cidade, Campo Grande, nasceu do pouso dos mineiros na viagem do gado, Portugal nasce de um presente de casamento. E com a sua independência, o português se torna a língua daquela pontinha da Península Ibérica. E com os descobrimentos, com essa ânsia que o povo português, esta raça tão especial, teve de se lançar aos mares e ao desconhecido, esta língua portuguesa se espalha por continentes e países do mundo. E nós temos então Portugal, Brasil, os países africanos, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, temos Macau na China, o Timor-Leste na Ásia, todos os lugares por onde as caravelas passaram, e Macau, o lugar onde Camões vai escrever os Lusíadas. E a língua portuguesa se mistura com a língua dos falantes dessas terras e se torna a língua oficial, a língua do coração. É estranho, porque a língua do colonialista é a língua do coração. E é interessante que alguns países poderiam até dizer: não, esta não é a nossa língua. Mas ao contrário, que dá liga a unidade, a identidade a esses países tão sofridos, que tiveram sua independência, por exemplo, os países africanos, somente a partir de 1975, o que dá identidade é a língua portuguesa. Uma língua falada por 220 milhões de falantes no mundo todo e a quinta mais falada do mundo. Portanto, a força dessa língua é algo incrível, é algo em que, mesmo havendo diversidade, que nenhum acordo ortográfico dará conta de cumprir. E mesmo porque, se nós falamos ônibus e o moçambicano fala machimbombo, isso só nos enriquece conhecermos outras palavras com essas origens que se mesclaram à nossa língua portuguesa, que são as palavras indígenas no Brasil, as palavras africanas. Isso é de uma riqueza maravilhosa. Essa língua portuguesa é a matéria-prima da nossa poesia, é a matéria-prima que forra os nossos pensamentos, é a matéria-prima que é primordial que nós nos rendamos a ela, nos submetamos às suas leis, com amor, com reverência, porque o estudo e a valorização de uma língua exigem essa reverência. Nós somos servos de uma língua. E foi assim que eu escrevi este poema. Minha língua
língua encosta na língua portuguesa. Meu pensamento reveste-se da forma ditada pelas normas da gramática portuguesa. Ó língua galega, quisera dominar-te como águia. Que o anjo de Portugal sopre em mim o espírito de tua clareza rude, mostre tua força de carvalho, tua envergadura de choupo, teu cheiro de murta e eucalipto. Que as tágides façam-me atravessar o cabo da esperança, o cabo verde, o cabo não, até chegar ao cerne da tua concisão. Que a Marquesa de Alorna dê-me o romantismo que orna as cantigas de amigo com pérolas de harmonia. Que as colunas dos mosteiros passem para minhas veias a lírica de Camões e para meu paladar o segredo das palavras, dos vinhos, dos grãos de aveia. Que minha língua encoste na língua portuguesa, hoje e sempre, aqui e além, e que a minha poesia se erga, gótica e galaica, como a Torre de Belém. No meu livro, Sangue Português, Lusofonia, eu faço um passeio pela África, porque 5 países na África falam o português: Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, São Tomé e Príncipe. Muito bem, eu então, Guiné-Bissau, esqueci. Esses países, eles, como lhes falei, tiveram uma recente independência em 1975 e muitos deles mergulharam em cruéis guerras civis. Ainda há muitos campos de refugiados e muitos países ainda estão trabalhando as suas instituições democráticas. Isto não é fácil, porque a cultura africana sempre foi mediada pelo caráter tribal, pelas faxinas étnicas entre eles mesmos, e tem sido muito difícil esta, não diria reconstrução, esse erguimento de estruturas democráticas em terras de Portugal, de África. Eu faço um poema para cada um dos países lusófonos, e esse poema, de uma forma sintética, mostra a história desse país. Em seguida, eu coloco uma nota explicativa da história do país. Não é explicativa do poema, porque o poema não se explica, mas é uma contextualização histórica importante, porque quando, por exemplo, eu dedico o meu poema a Angola, terra dos poetas, uma independência que foi feita com armas, com letras, com muita poesia, com Agostinho Neto à frente dessa revolução, e dedico esse poema a Agostinho Neto. As pessoas que são os leitores têm ali uma referência de Agostinho Neto, de como foi feita a libertação de Angola, a frente moçambicana e a frente de libertação da África. Enfim, eu faço uma contextualização. E cada um dos países lusófonos recebeu um poema e um estudo. Para ilustrar, eu vou ler apenas o poema que eu escrevi para Angola e dediquei ao poeta revolucionário
missionário da independência, Agostinho Neto, primeiro presidente de Angola. Diz assim, vejam que interessante, é o poema na voz do colonialista. Vejo Angola da janela do avião, uma barcarola no mar de Benguela, a água lilás, guardiã da sabedoria, divide em ondas, a guerra de um lado e de outro a harmonia. Vejo Angola da janela do avião, uma casinhola, a amoreira gigante onde enterrei a pistola com a qual me mataria. Vejo Angola da janela do avião, tão verde, tão sagrada, nem parece que presenciei a degola, o combate, a afirmação da nacionalidade, o canto dos poetas exigindo liberdade nas cordas da viola. Vejo Angola da janela do avião. Angola, minha escola, meu espaço de luta, minha infância crioula, mestiça, filho de português e de africana. Não pintarei mais meu corpo de tacula, não ouvirei mais o tantã dos tambores, não tocarei a pele dos antílopes, não comemorarei ritos de passagem, não seguirei as abelhas do dia, nem penetrarei as florestas de lianas. Angola, da janela do avião, rola como um filme no fundo das minhas retinas. Eu diria, voltando à conexão do livro Sangue Português com o meu primeiro romance, que é o Álbuns da Lusitânia. Neste romance, numa voz, primeira pessoa, narradora eu, que sou eu e não sou eu, que vela e que desvela, que vela, desvela e revela, eu conto a história da minha família portuguesa, que também não é a minha família Carvalho. No livro é a família Figueira, são troncos de árvores de cepa lusitana. E Figueira eu descobri que é uma palavra citada mais de 90 vezes na Bíblia. É a árvore mais citada na Bíblia, é a figueira. E esta família sai de Figueira, da Foz, e vai para o sul de Mato Grosso. E esse eu narrativo é uma espécie de guardiã dos álbuns da Lusitânia, dos álbuns da família, desde Portugal, passando por Mato Grosso, onde esta família finca raízes. E folheando estas capas marmoreadas dos álbuns e retirando as fotografias, eu vou lembrando hora do avô, hora da bisavó, hora de um tio-avô, hora de uma prima, e vou contando essas histórias de família como fotos, imagens, palavras desse álbum. E eu começo abrindo os álbuns nas prateleiras e, no final, fechando os álbuns e tornando a guardá-los na prateleira. Quando eu era criança mesmo, talvez 6 anos, eu já via esses álbuns da Lusitânia. Eu já olhava, folheava esses livros e tinha curiosidade de saber quem eram aquelas pessoas. E muitas vezes, olhando as fotos, eu chorava copiosamente. E aí me perguntavam: por que você está chorando? Não sei. As fotografias me fazem chorar. As fotografias captam um momento que ficou no passado, bom, mal, e esse passado já está tão distante.
estante, já está tudo desfeito, e eu chorava. E é esta menina que chorava diante das fotografias que as recolhe e compõe estes álbuns. O livro tem um prefácio delicado, maravilhoso, que eu agradeço muito, do escritor Menalton Bravo. E depois que ele me mandou o prefácio para o livro e que ele me encontrou pessoalmente, ele me disse: Raquel, não sei se eu pude dizer naquele prefácio o quanto eu gostei desse livro, o quanto esse livro me tocou. E ele me tocou porque você não faz uma louvação da sua família. Ao contrário, você aceita cada um dos seus familiares com as suas tragédias pessoais, com as suas histórias. Você aceita esses personagens com compaixão e pisa em terra firme. Sim, porque eu também creio que a aceitação das pessoas como elas são, esta aceitação total e amorosa que abraça, que cobre a multidão dos pecados, esta aceitação não é conformismo. Essa aceitação é realmente pisar nesta terra firme, esta realidade natural, e permitir que Deus haja no sobrenatural. Eu creio sim que este livro faz uma lavagem de purificação de sangue sobre a minha árvore genealógica e que prepara tanto um terreno para aqueles que se foram como para aqueles que virão. Por isso, é um livro escrito com muita alma, porque não há nada mais forte dentro de nós do que as nossas recordações de infância. E mostra também este livro que, mesmo na infância, aquela menina que observava tudo e todos já tinha uma compreensão muito madura de tudo, do amor, dos desencontros, dos destinos que não são como planejávamos, das coisas que fogem, escapam ao nosso controle. Aquela menina, observando nos cantos, já possuía, embora menina, um olhar de compreensão profunda da vida adulta. Este livro vai ser lançado no dia 26 de junho na livraria Martins Fontes. E faz 5 anos que eu o escrevi, e nesses anos, alguns anos, eu o mantive na gaveta, porque ficava, sinceramente, com receio de algumas pessoas se sentirem ofendidas com esse livro. Mas depois eu falei: é a minha história, eu vou assumir, é a minha vida, é realmente o que aconteceu. E também os Figueira nem existem, não existe nenhuma família Figueira, né? Então vamos lá, vamos lançá-lo, né, ao mundo. E creio que todos os escritores que tiveram essa experiência sofreram essa angústia. O próprio Graciliano Ramos, quando escreveu Angústia, deve ter tido muita angústia, não é? de ter sido esse menino tão observador da sua família, e uma família que, como todas, teve suas taras, suas virtudes, suas histórias, mas nós cremos que tudo é redimido pela compaixão e pelo amor. Então, agora, é como se eu estivesse em frente daquela prateleira, fecho
os meus álbuns da Lusitânia, mantenho nas veias o meu sangue português cada vez mais forte e agradeço a vocês que me ouviram e abro para o nosso diálogo, que é sempre muito bem-vindo. Obrigada. Bom dia, Raquel. Bom dia. Raquel, com a sua experiência, com o seu domínio sobre a poesia, eu gostaria que você dissesse para nós quais são os conteúdos para criar um poema. A poesia, ela é feita, vamos dizer assim, tecnicamente, ela é feita de um conteúdo, uma mensagem e uma forma. Nós sabemos que forma e conteúdo são indissociáveis. Assim como, por exemplo, uma estalactite nasce numa gruta com aquela forma, assim é o poema. Ele já nasce com uma determinada forma. Eu, pessoalmente, isso é uma questão de gosto, vamos colocar assim, para mim é muito importante o conteúdo, é muito importante a mensagem, é muito importante o dizer alguma coisa, porque eu quero dizer alguma coisa, eu tenho coisas a serem ditas. Isso não significa que eu não dê valor à forma, que eu não queira ser uma escritora contemporânea, uma escritora que esteja fazendo alguns experimentos com a linguagem, mas para mim o conteúdo é fundamental. No entanto, eu diria que nem só forma e nem só conteúdo indissociáveis fazem um poema, mas há algo que é maior, é a emoção, é algo mágico, é a magia, é o fascínio, é o encantamento. Então, resolvendo essa equação, nós vamos ter forma, mais conteúdo, mais magia, igual o poema. É claro que essa estalactite na gruta, quanto mais azul, quanto mais brilhante, quanto mais a sua forma inusitada, mais essa estalactite nos chama a atenção. Sabemos que num mundo como o de hoje, é difícil muitas vezes nós chegarmos a esse contexto perfeito dessa estalactite, mas a gente tenta. Dizem que nem Homero escreveu uma obra totalmente uniforme, ele cochilou durante a obra. Quem diz isso é Horácio, na Arte Poética. Então é claro que há poemas em que alcançamos uma maior voltagem e outros que alcançamos uma menor voltagem poética. Eu tenho um medidor de voltagem. O meu medidor de voltagem são as lágrimas. Eu gosto de chorar. Compreenderam? Vocês viram aqui que hoje, por exemplo, eu quis chorar, mas não chorei, foi o Mosteiro de Alcobaça. Mas quando eu quase choro, quase estou para chorar, eu bato palmas. É bom, eu gostei, me tocou. Eu tenho outro medidor de voltagem, é o arrepio, né? Eu escrevo e arrepio, tá bom, gostei. Porque eu sou fingidora, eu gosto de fingir para mim mesma a dor que deveras eu sinto, né? E eu gosto de ser a primeira leitora dos meus poemas e
e aquela leitora que vai atingir a voltagem. Se eu atingir, o meu leitor vai atingir. Alguém vai atingir quando ler este poema. Porque eu sofri primeiro, eu chorei primeiro sobre este poema. Então, para mim, sem isso não tem graça. E não adianta dizer que, sabe, o poema hoje não é assim, é assado, o poema hoje não precisa disso, não precisa... Isso para mim nunca interessou. Tá? O que interessa é esse meu prazer lacrimoso e mágico com o meu próprio fazer poético. É isso. Sentimento. Sentimento. Mas não basta o sentimento, é uma mistura. Bom dia a todos. Eli, bom dia. Excelente mediadora. Raquel, primeiro queria dizer minha querida amiga e maravilhosa. Obrigada, Toledo, você sempre presente. Não, mas Nos encontramos lá em São Paulo, na livraria, aqui em Ribeirão. no Congresso do No Congresso. Então eu já me sinto ser bem próximo de você. As suas palestras para mim são imperdíveis. Obrigada. No ano passado assisti com muito prazer a sua brilhante palestra, sendo mediada pelo grande Milton Braff, hoje pela extraordinária Elivieiros. E você tem 5 livros meus, o que para mim é um prazer enorme, enriquece a estante da minha casa, porque perguntamos os nossos livros no ano passado, no Estampados. Raquel, eu gostaria de saber de você, por gentileza, quando aqui é mencionado na revista que você é apresentadora do programa literário Prosa e Verso em Flores e Livros. Se fosse possível você fazer assim uma pequena explanação, um relato sobre como é esse tipo de programa. Muito obrigado, um beijo no seu coração. Muito obrigada, Toledo, e parabéns pela sua dedicação à poesia, à vida literária e por estar me prestigiando sempre. Muito bem, eu sou comunicadora e em Campo Grande eu exerci o magistério durante 30 anos, quando me aposentei por tempo de serviço, porque vejam como sou jovem, não é? E eu trabalhava na Universidade Católica Dom Bosco, dando aulas no departamento de letras, literatura portuguesa sempre, e fazia concomitantemente, produzia, apresentava um programa literário chamado Prosa e Verso. Esse programa ficou no canal universitário por 6 anos. E foi maravilhoso, eu tive a oportunidade de entrevistar grandes nomes, Adélia Prado, Zenir Ventura, Inácio Loyola Brandão, enfim, todo mundo do mundo das letras que passava em Campo Grande ia no meu programa. Muito bem, aí quando vim para São Paulo, eu comecei a produzir e apresentar quase nos mesmos moldes um programa chamado Flores e Livros, por uma mídia de